Aí, galera, tudo bem? Olha, ontem foi um dia bem triste em função do desaparecimento de uma amiga, pessoa conhecida, que eu me relacionava pela internet, aí a gente batia muito, conversava muito, ela estava passando por alguns problemas e ela decidiu que era a hora dela ir para um outro lugar, né? E esse é um assunto que quando surge, ele surge com algumas polêmicas bastante complexas, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu vivo na depressão há mais de 15 anos. Desses 15 anos eu fui medicado ininterruptamente por quase 8 anos e meio, tomando remédios, drogas estabilizadoras de humores bastante pesadas, com um psiquiatra bastante renomado, um cara com uma vasta experiência no tratamento de transtornos mentais, de doenças mentais, né? Uma pessoa com formação universitária, com doutorado universitário, né? Um cara que especialista naquilo que fazia, e eu procurei o melhor aqui em Santos para tratar. E durante muito tempo ele me atendeu. E eu vejo muitas pessoas na internet usarem aqueles discursos que às vezes vêm em textos. Olha, eu vou repetir algo que eu já falei algumas vezes, né? As pessoas às vezes falam, olha, tem um texto que circula por aí, fala assim, eu sou seu amigo, quando você quiser conversar, quando você quiser bater um papo, sinta-se à vontade para me procurar, eu estou por aqui, eu não vou te abandonar se você precisar de mim. Essa coisa toda que sempre falam, as pessoas gostam de fazer essa propaganda, se oferecendo, sendo solícitos para conversar com as pessoas, e eu tenho absolutamente certeza que não é por mal que elas fazem isso, e é sempre com a vontade de ajudar. Mas vejam, quando você fala vamos conversar, às vezes o psiquiatra, às vezes o psicólogo, ele te atende várias sessões sem ele falar absolutamente nada para você, ele só te ouve. Eu não sei de onde essas pessoas tiraram a ideia de que elas têm algo que possa colaborar para melhorar a estima, para melhorar a doença de quem passa por um problema, a não ser oferecer que procure uma ajuda profissional, de verdade, né? E aí eu te falo mais, provavelmente, em algum momento da tua vida, você deve ter encontrado alguém na praia, ou na rua, ou na balada, ou num jantar, ou em algum lugar que você não encontrava há muito tempo. E aí essa pessoa começou a conversar com você e em determinado momento ela começou a vomitar os problemas da vida dela para você, começou a falar sobre as angústias dela, sobre os problemas que ela estava passando, tudo que ela estava enfrentando. E você na tua mente estava lá, puta cara, puta mulher chata, puta mulher, não, porra, pelo amor de Deus, se eu soubesse que ia ser assim, eu nem parava para conversar. Mas lá atrás você se ofereceu. O problema é que a pessoa não te falou que ela é doente, ela não te falou que ela é depressiva. E talvez ela tenha até te testado. E aí ela começou a falar, e para você, na sua mente, ela é uma pessoa extremamente chata, extremamente desagradável, extremamente inconveniente. E é só uma pessoa que queria conversar, ou queria desabafar. Percebe como não é tão simples assim você oferecer ajuda se você não estiver preparado, se você não tiver literatura e bagagem e casca suficiente para saber o que você vai conversar com uma pessoa numa crise existencial? Porque existem diferenças. Existem pessoas realmente que são depressivas, que
que já passaram por consultórios médicos e fazem tratamentos, são diagnosticadas como depressivas, e tem pessoas que passam por momentos de angústias, por momentos de aflição, por momentos de melancolia, por momentos de tédio, e sofrem por causa disso, temporariamente, e nem por isso elas são depressivas. E você não está preparado para diagnosticar isso. Eu não estou. Apesar de ter lido assim literaturas diversas sobre o assunto, eu não estou. Psicólogos que se formaram há pouquíssimo tempo, como diz um professor psicoterapeuta, neurocientista, Marcelo Ares, que se formaram há pouco tempo, que não tem casca para avaliar certas situações, certas doenças, podem agravar um quadro desse. E aí você se oferece nas redes sociais para bater papo. E a gente entende a tua boa vontade em querer colaborar, mas você precisa estar preparado para não agravar um caso. Algum tempo atrás, eu vou contar uma história, uma pessoa que era da minha estima, que era da minha amizade, que era um cara que eu amava como um irmão, que eu tinha um apreço muito grande, sofreu um problema na vida dele muito sério, um acidente. Nós fizemos algumas coisas para ajudar. E passados alguns meses, mais de 2 meses, se eu não me engano, 2 ou 3 meses, um dia ele apareceu na minha aula, de surpresa. Pô, foi uma choradeira, eu fiquei feliz da vida e tal. Foi o primeiro lugar que ele foi pedalar depois do acidente dele. E assim que acabou a aula, vamos almoçar, combinamos de almoçar, tal, vamos tomar banho, depois vamos almoçar, tal. E eu tinha, num evento que eu fiz para ajudá-lo, eu tinha aceitado a oferta de um amigo, de uma ex-namorada desse cara, que poderia me ajudar a fazer o evento. Porque eu não sei pedir nada para ninguém, eu não sei bater na porta dos outros para pedir patrocínio, eu não sei fazer nada disso, eu sei produzir as coisas, né? E essa moça me ajudou e muito. E ele não gostou, porque era um namoro que tinha acabado de forma ruim, e eu não sabia, não fazia nem ideia de que tinha sido namorada dele. E fomos tomar banho, e ele vomitou, falou. Fomos almoçar, pedimos uma feijoada, e ele falou dela. E eu queria saber das coisas do hospital, da recuperação, de tudo que estava acontecendo. Eu tinha muita coisa para perguntar, e eu só ouvi. Em nenhum momento eu falei, pô, para aí, cara, deixa eu falar. Ouvi. Por mais de 2 horas eu ouvi. E ele foi embora, e depois que ele foi embora, acho que ele percebeu, me mandou uma mensagem, porra, cara, eu só falei disso, desculpa. Eu falei, cara, tá tudo certo, tudo bem, não esquenta a cabeça. E aí, por outras situações do cotidiano, acabou que ele acabou dando uma baita pisada na bola comigo, por causa desse sentimento ruim que ele tinha por causa dessa moça. E eu não tinha absolutamente nada com ela. E depois de algum tempo ele percebeu que ele tinha pisado na bola comigo, entrou em contato comigo, falou, pô, quero ir em Santos aí te dar um abraço, pô, me desculpa, tal. Eu falei, cara, acalma teu coração, fica bem, quando tu estiver preparado para vir me dar esse abraço, pode vir, a porta está aberta, eu gosto muito de você. E ele não veio, já se passaram 4 anos e não precisa vir também, porque eu acho que tem um limite para as coisas, né? Mas ali eu identifiquei que era um processo de melancolia, que era um processo de tristeza, que era um processo de ódio, não era um processo depressivo. E eu ouvi, eu fiquei quieto e ouvi, só ouvi. Então a gente precisa entender, e aí eu volto no assunto de ontem, que quando algo de trágico acontece, a única coisa que a gente não pode fazer quando o assunto é suicídio, é fazer julgamentos, é dar diagnósticos que resolveriam ou teriam resolvido o assunto. A gente não pode ter essa arrogância.
né? A gente não pode falar sem conhecer o histórico da vida de uma pessoa, sem conhecer os porquês da pessoa ter chegado naquele limite. A gente não pode dizer que algo teria resolvido, que aquilo que a gente pensa é o que teria resolvido. Não pode. A gente não pode dizer que as pessoas buscam o suicídio por solução de um problema. A gente não pode dizer. A gente não pode dizer que a religião resolve. Não pode dizer. A gente pode dizer que talvez, se a pessoa tivesse fé em algo, em alguém, em uma divindade, talvez pudesse ter atenuado ou minimizado. Mas não que, por não ter, foi o motivo. Não, a gente não pode dizer. A gente não pode julgar. Quando a gente não conhece a vida profundamente de uma pessoa e só quem recebeu essa pessoa diversas vezes para conversar e para ouvir é que sabe realmente, a gente não pode diagnosticar e julgar. Não pode. Até porque isso aqui, que está dentro aqui, não é algo que a gente faça uma ressonância magnética ou faça um exame de imagem e o médico depois de 48 horas vai falar: você está com uma esteatose hepática, você está com uma fratura de uma costela, você quebrou um dedo. Tudo o que acontece aqui não se resolve num exame de imagem imediatamente para que o médico dê um diagnóstico. Quem somos nós para dizer o que aquela pessoa precisaria para sair de um estado de angústia, para sair de um estado de depressão, se nós não formos profissionais da área? Nos falta esse entendimento sobre o ser humano e um pouco mais de altruísmo, um pouco mais de... Está me faltando a palavra aqui, empatia, para que a gente não caia num labirinto aí, que a gente tenta fugir tanto, que são os dos julgamentos. A gente não sabe o que aconteceu na vida de uma pessoa para ela ter ido no limite dela. A gente nunca leu nenhum livro da Nelly da Pinhon, que é uma escritora que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, que em um dos seus livros ela escreveu que o suicídio é o último ato de coragem do ser humano. Você pode até discordar, mas como é que você vai afirmar que uma mulher doutora em letras, escritora, culta, como é que você vai afirmar que ela estava errada? Não é verdade? A gente tem que ter respeito para não julgar os outros, principalmente em assuntos tão sérios, tão graves. Cabe a reflexão? Boa noite.